Todo mundo tem pra si o melhor mangá, o melhor protagonista, o melhor antagonista, a melhor arte. Mas e o melhor mangá de cada gênero? Nesse vídeo eu vou falar sobre o que eu considero ser o mangá que mais se destaca nos aspectos de determinado gênero. Ou seja, não é sobre a qualidade inteira do mangá, e sim sobre qual eu considero o mais eficiente executando seu gênero determinado. Obviamente não vou incluir shonen, seinen ou qualquer demografia, porque não são gêneros. Eu até poderia falar de Battle Shonen ou algo do tipo, mas ainda seria amplo demais. O primeiro gênero é o de ação, e nesse, apesar de existirem vários Battle Shonens que se destaquem, nenhum chega perto da qualidade do combate e do entorno desse combate que Kingdom tem. Eu já fiz um vídeo sobre, mas resumindo, Kingdom é uma adaptação recontando os eventos do período dos estados combatentes da China, um mangá inteiro baseado em guerra, conflitos diplomáticos e disputas por território. Eu nunca vi uma obra que conseguisse misturar tão bem a ação e suas características fictícias com estratégia. Cada guerra é vencida com base diferente, às vezes a força de um lado pode ser muito prevalecente, mas a estratégia de guerra do outro compensar isso. É um xadrez com ação entre os generais. O mangá tem personagens como Oki, que são verdadeiros monstros em combate, mas que estão vulneráveis às estratégias de personagens como Hiboko, que podem driblar a falta de força com inteligência. Além disso, a ação ganha muito por, mesmo tendo uma lógica toda por trás, não se prender tanto ao realismo e aceitar o lado fantasioso. Lutas como Shin vs Hawking são muito melhores, porque são brutais, mas com um tom espiritual por trás. Existe esse misto entre os dois. O clã Shinryu, sendo um clã de assassinos caracterizados por furtividade e rápido assassinato, tendo isso elevado como se tivessem poderes, que na verdade são mais estilos de luta diferentes, mas ainda assim tem esse exagero. Em questão de coreografia, eu não acho que tenha tanto a oferecer, mas depende muito da luta também. A maioria se propõe mais a mostrar impacto e o resultado de uma jogada de um dos lados do que criar uma dança, com exceção das lutas da Kyokai, que tem um tom rítmico. Então não é algo que faça falta. Kingdom consegue ser criativo e ainda lógico com seus combates. É o meu mangá de luta favorito e eu acho que é o mais competente nisso. Em qualquer lugar que você pesquisar o mangá de Naruto, não vai aparecer encaixado no gênero de drama. Mas sinceramente, eu acho que acima da ação e da aventura estão os momentos dramáticos de cada personagem usados para o desenvolvimento dos temas discutidos. E nisso o Kishimoto sempre foi muito bom. É bom não só por conseguir te emocionar, por ter histórias tristes, mas sim pelo que isso representa tematicamente e como se liga com o resto do elenco. Logo no arco do Zabuza, a gente tem um exemplo disso. O Zabuza foi um ninja criado para ignorar os sentimentos e cumprir seu trabalho desde criança. Passou a vida inteira usando o Haku como uma ferramenta, mas nos seus últimos momentos mostrou seu resquício de humanidade que ele tentou ignorar pela vida inteira. Fechando com todo um discurso do Naruto que seria o início do desenvolvimento do personagem como um mediador de conflitos, alguém que tenta entender todos os lados, que combate o ódio com a conversa, que nada naquele mangá é plano. No clássico tem muitos momentos representativos na questão dramática. Outro que me marcou muito é entre o Naruto e o Gaara. Desde o início a gente acompanha todo o sofrimento que foi a vida do Naruto, carregando um fardo responsável pela destruição de seus pais e da vila, sendo rejeitado, mas aos poucos conseguindo fazer amigos, até chegar no arco de invasão de Konoha e descobrirmos que existem outras pessoas que nem ele. O Sasuke é outra pessoa que nem ele, mas em contextos bem diferentes. Já o Gaara passou pelo mesmo por ser um Jinchuriki, e mesmo assim de forma única. A história de ambos tem o mesmo resultado, mas por motivos diferentes. Enquanto o Naruto era sobre ser rejeitado pelo ódio, o Gaara era sobre o amor, sobre tentar ser amado mas acabar traído por todos. Em Naruto vs Pain, também fica evidente o tato que Kishimoto tem no drama que faz. Poderia muito bem ser só um conflito entre dois alunos do mesmo mestre que seguiram caminhos diferentes, mas se estende para diferentes percepções de resolução do ciclo de ódio. Naruto se importa muito mais do que quer dizer, até as lutas são assim. Por isso eu gosto tanto dos diálogos que o Naruto tem com seus antagonistas. O drama, no mangá, não se resume só a tristeza por tristeza que nem na maioria dos dramas por aí. Por isso eu considero ele tão bom e o melhor do gênero. One Piece é a definição de aventura. Seria difícil eu escolher outra obra. Apesar do pós-time skip perder um pouco daquela sensação de descobrir uma ilha totalmente nova sem nenhum planejamento do que vai vir pela frente, já que agora tem planos em uma escala maior, ainda assim pelo que possui até Marineford, eu acredito que seja o ápice da aventura na mídia. Começando pelo protagonista, o Luffy é um personagem simples mas eficiente. A ideia de liberdade dele se conecta com tudo que os arcos dizem e representa o que eu mais gosto no tema de piratas. Ao mesmo tempo,
essa liberdade é vista de outra forma por outros personagens. Liberdade para o Barba Negra é sobre ele ser livre, não todos serem livres como Luffy. Mesmo assim, ambos representam o sonho, a fantasia, algo que a história ressalta muito nos primeiros arcos. O quão bom é viajar pelo mar em busca de algo que nem se tem confirmado a existência, apenas para descobrir coisas diferentes. O arco mais representativo dessa característica é obviamente Skypiea, desde Jaya. É muito inteligente como Oda, depois de tudo que os Mugiwaras já tinham vivido. Começa com eles sendo humilhados por acreditarem numa ilha que fica no céu, humilhados por pessoas que ficam presas na mesmice por ter inferno diferente, para ter o grande momento com Barba Negra, que é mais interessante ainda por vir de um vilão, e concluir com a então chegada na Ilha do Céu, a maior representação possível de fantasia para o mundo pirata, algo inimaginável, mas que existe e tem suas próprias características. Adiciona muito também para a aventura o Oda ser criativo na composição dessas ilhas. Em um momento eles estão numa ilha do céu, com um pé de feijão, conchas que podem armazenar voz e impacto, e depois estão numa ilha que funciona à base d'água, e sempre precisa se reorganizar pelo crescimento do nível do mar, para depois ainda irem para uma ilha móvel com temática de terror. É isso que me fez amar One Piece, o sentimento de que eu ia descobrir algo novo a cada arco, personagens e culturas totalmente diferentes. É isso que a aventura significa. Soul Eater, esteticamente e conceitualmente, é um dos melhores mangás que eu já li. O universo tem muita personalidade. Quando o assunto é sobrenatural, eu penso na obra que mais consegue sair do normal e ser criativa nas suas ideias, principalmente no mundo. Soul Eater é isso. O fato dos personagens estudarem numa escola administrada por um Shinigami e lutarem usando armas com características totalmente diferentes e que possuem uma forma humana que depende da conexão da alma com um parceiro para funcionar melhor, e de forma distinta dos outros, já é muito único. Na mesma história você também tem o Soul, que é uma foice com a alma representada por uma sala de piano usando as melodias para se sintonizar com a Maka, que tem problemas com o pai, mas é a mais normal dali. E o Black Star, que literalmente quebra as regras do mangá e faz o que quiser e for legal. Ele é um assassino ninja foda que aprende a flutuar do nada porque ele quer e engole o ataque do ser mais poderoso do mangá como se fosse nada porque ele quer. O Kid, que é viciado em simetria e usa duas pistolas gêmeas com personalidades totalmente distintas. O elenco inteiro é variado, justamente porque nada é normal e a obra não se importa em ser lógica, se importa só em ser legal. Além de tudo isso, a questão do sobrenatural se destaca pela estética como um todo, baseada no Halloween e seus elementos como bruxas, zumbis e demônios entre aspas. O que não se encaixa muito em nada, mas segue essa estética e literalmente representa loucura e medo. A luta com ele também é sobre não ser dominado por ambos, então tematicamente o uso do sobrenatural também é criativo e tem significado. Tudo isso poderia ser resumido simplesmente em Soul Eater é muito maneiro. Eu fico triste pelo quão subestimado é Dr. Stone. Eu não acho um mangá genial e depois a treta com o Tsukasa começa a ter mais efeitos, mas nunca deixa de ser divertido e interessante. Eu acho ficção científica uma temática muito boa para ser aproveitada, se o autor conseguir ser criativo com o que ele vai inventar ou passando uma mensagem legal. Nesse caso, é criativo e carismático. A ideia de se passar num mundo pós-apocalíptico por petrificação já tinha muito potencial e foi bem aproveitado. Eu gosto de como cada elemento do progresso do Senko para reconstruir o mundo é explorado no início. Ver ele evoluindo desde catar madeira até conseguir luz. Ver ele indo de um nômade sozinho para alguém que conseguiu fazer parte de uma vila e coletivamente progredir e reconstruir a sociedade. Mesmo que as explicações não sejam 100% corretas, eu nunca entendi essa crítica que foi feita por muitas pessoas na época. O ponto é justamente ser uma ficção científica. O mangá mistura de forma divertida o fantasioso com a parte técnica, deixando as explicações mais legais por não serem só informação colada à realidade. Também porque a comédia é boa e a arte do Boichi conversa muito bem com os personagens e as caretas bizarras. Tematicamente, pode até ser boba às vezes, como na discussão entre o Senko e o Tsukasa, entre progresso científico e anti-progresso científico, para não acabar do mesmo jeito que estava. Isso é muito básico, mas gera situações legais. Ver o Sengo tendo que penar com inteligência para driblar a força do pessoal do outro lado é divertido. É perceptível que a preocupação não era necessariamente fazer uma história magnífica. Conforme os arcos progridem, o foco parte muito para a aventura, para descobrir como estão os locais atualmente e como reconstruir tudo. Até a explicação para a petrificação eu ainda acho interessante, porque o autor conseguiu manter bem a dúvida se teria uma tentativa de explicar com lógica ou seria algo místico. E mesmo que tenha entregado algo relativamente genérico, como uma inteligência extraterrestre artificial, a construção foi boa. O Wyman, com os códigos enigmáticos apenas como uma silhueta macabra, foi um mistério ótimo por final. Realmente acho bem competente como entretenimento. Poderia ser Eden no lugar, mas foda-se, Dr. Stone é muito mais foda.
Ecchi é um gênero mal visto por motivos óbvios. Fica difícil imaginar que pode ser usado quando 99% dos casos é só para agradar fetiche. Mesmo assim, todo gênero é aproveitável. Existem echis que podem passar mensagem por meio do erotismo, ou outros que só existem, mas são retratados de formas diferentes. My Elysium Experience with Loneliness é um ótimo exemplo. É uma obra sobre a própria autora que escreve, Nagata Kabe, adentrando na sua vida não muito social e com dificuldades de interação, com destaque para o cotidiano difícil tentando ser uma mangaka e nos seus romances e identidade de gênero. A autobiografia em mangá sempre tem potencial e aqui consegue até superar porque é uma leitura leve. Mesmo que o contexto da autora não seja dos melhores e ela passe por muita dificuldade, pela própria arte ela tenta passar isso com maior tranquilidade, sem ter um clima pesado. Por isso é um dos pouquíssimos mangá ecchi que eu consegui tirar proveito. Ele tá presente, mas não ofende. O ecchi são a nudez e relações sexuais não tão explícitas e falhas que ela tem tentando descobrir sobre sua sexualidade e como se relacionar melhor com as pessoas. O ecchi nesse caso não é o foco mesmo sendo presente, mas eu não tinha outro mangá melhor para botar porque mesmo que o gênero não seja em ideia automaticamente ruim, ainda não é fácil achar obras boas. Eu não falo tanto sobre Shoujo Matsu, mas é um dos mangás mais importantes da minha vida. Slice of Life é um gênero que normalmente é associado a obras de cotidiano bobo, em cenário escolar, mais superficiais ou focando na comédia, mas ele consegue ser muito mais que isso. Shoujo Shumatsu traz na leitura uma sensação especial pelo mundo que se passa, um contexto pós-apocalíptico com apenas duas garotas fofas explorando e encontrando as estruturas mais excêntricas e complexas que sobraram. A graça do mangá é ver o restante da cultura espalhado nesses locais vazios que passam uma grande sensação de grandeza e inferioridade para personagens tão pequenas que tentam levar toda essa situação de forma mais simples, com conversas bobas sobre leitura ou como é bom comer. Nesse caso, é um slice of life que tem uma progressão evidente, já que elas querem achar uma saída que talvez levaria para o restante da humanidade. Então os recursos vão ficando mais escassos, as poucas pessoas que restaram vão aparecendo menos, e no meio disso as próprias começam a se questionar mais sobre o propósito do que fazem, o propósito de viver andando para esperar algo melhor. É um dia a dia bem diferente do que você vai encontrar, o mundo é quase um personagem de tanta personalidade que tem. Eu até fiquei em dúvida com o Yokohama, mas Shoujo Shumatsu é uma experiência mais interessante ainda, principalmente pela arte e uma simplicidade que ainda traz sinceridade o suficiente para te fazer refletir. É curioso, existem poucos animes de esporte que eu gosto, mas mangá tem até bastante. De qualquer jeito, o futebol ainda é difícil de ser bem representado, por isso Awashi se destaca tanto. Awashi conta a história que toda criança que sonha em ser jogador de futebol quer ter. Ser encontrado por um técnico e realizar o objetivo de poder provar seu talento na base e criar uma carreira. Mas é de um jeito especial, porque de tudo que eu já vi de esporte na mídia, Awashi é o que mais se preocupa em explicar o esporte, ser minucioso nos detalhes em campo e fora para lidar com a profissão. O Ashito pode ser muito bom, mas existe diferença do nível que ele jogava pro atual. Existe diferença entre ser individualmente bom e coletivamente bom pro time. Existe um desenvolvimento do personagem para entender o que é um esporte coletivo mesmo para um atacante, um cenário que não é incomum na realidade. Existem vários exemplos de pessoas que eram atacantes fodas individualmente, mas não conseguiam ser coletivos e por isso não deram certo. Ou exemplos de atacantes que quando chegaram na base perceberam que serviam mais para outra posição, adolescentes que não tiveram cabeça para aceitar as críticas dos técnicos e de lidar com derrotas. O mangá trabalha tudo isso, desde as categorias de base até ir evoluindo para competições maiores conforme o Ashito se desenvolve. Outro brilho que a Awashi tem é equilibrar a emoção de contar uma história com a lógica das táticas e de ser pé no chão. É evidente que no início o time não vai conseguir jogar tão bem porque ele precisa se acostumar taticamente com os novos jogadores e o técnico, que nem na vida real, não vão acertar de primeira e nem vão conseguir depender apenas de qualidade individual. Ao mesmo tempo, quando acontece a evolução tática, o autor consegue entregar com muita emoção, pela arte e pela composição como um todo das partidas. A noção de movimento é bem feita e eu gosto muito dos simbolismos colocados, principalmente em torno do Ashito. Os personagens evoluem em todos os aspectos. É um mangá com conteúdo de futebol completo. Você pode aprender mais sobre esporte e ainda ler uma história com uma carga emocional e personagens interessantes. Eu já falei de Gash recentemente, mas é sempre bom falar de coisa boa. E na questão de fantasia, o mangá acerta muito. É um gênero que se aproxima bastante do sobrenatural, mas se encaixa mais em obras com elementos mágicos, geralmente associados a magos, criaturas mitológicas, enfim. Foda-se, Gash Bell é fantasia porque tem demônio no mundo real. Gash Bell consegue fazer um uso competente dessa mistura de mundos, completamente desassociados em conflito.
da interação de Mamodos que na maioria das vezes pensam apenas em lutar, mas com seus parceiros descobrem um novo significado para o que estão fazendo, evoluem junto a eles. E mais importante do que as lutas fodas, comédia foda e relações fodas, o mangá tem ideias legais. Tem muito demônio diferente. O Gash tá lá com os raios dele, mas tem um Koroki, que é um robô estúpido, uma pantera normal, mas que tem como parceiro um caçador seminu que usa uma cabeça de veado para se disfarçar. É criatividade infinita para a caracterização dos personagens e dos poderes também. Tem o Brawl, que é literalmente só o poder de gravidade, mas o Momon, que pode se esticar, pode mergulhar no chão, pode deixar o oponente lento. A cada capítulo com um novo Mamodo apresentado, o Haikyuu vai te apresentar uma nova experiência. Eu gosto de fantasia porque não tem limites. Tentam explorar ao máximo a criatividade humana e se desprender do mundo real por um tempo. Nesse caso, Gash pega o mundo real e mistura com o que o autor quer, e é divertido por ser criativo. Mecha é o gênero que eu menos tive contato em mangá, mas eu li o que importa. Já fiz um vídeo falando sobre Getter Robo, comparando com Gurren Lagann, porque se Gundam é o pai do Mecha, Getter Robo é a mãe. E uma Zigger Z talvez seja amante, sei lá. O ponto é, influenciou quase tudo que você conhece como arquétipo e característica dos mechas atuais. A história é sobre um trio de adolescentes que pilotam robôs energizados por força de vontade e que se conectam ao piloto, podendo se combinar de diferentes formas e sendo usados para combater o império de répteis meio humanoides que estão na Terra. Só que isso é do primeiro mangá. Conforme essa treta vai rolando, escala até chegar no Shin Getter Robo, que pra mim é o ápice, onde parte desses répteis para alienígenas de uma escala muito maior. A graça de Getter Robo é a escala. Cada vez mais os mechas evoluem e vão ficando mais malucos. E também o traço do Gonagai, que é um autor 880 tendo muita coisa boa e muita merda, mas que quase sempre entrega uma arte que eu gosto, junto com um uso da violência muito marcante. Getter Robo influenciou de diferentes formas, mas a principal característica que chama a atenção é justamente dos robôs poderem se transformar e combinar, que é evidente em Gurren Lagann. Isso ampliou as possibilidades das séries de escalarem, não se limitando a só um robô do mesmo jeito para sempre e podendo explorar mais as relações dos personagens de cada um. É uma leitura imprescindível para quem gosta do gênero. Como eu já disse em outro vídeo recentemente, o Sogui é tipo um Kaiji mais maluco, principalmente pelo fator suspense. Resumindo, é um mangá de apostas de um cara que quer virar líder da maior organização de apostas. Toda aposta feita pelo Baco ou qualquer outro personagem é imprevisível, não só pelo tema, mas pela forma como os momentos são construídos. Desde o início, o autor estabelece que o protagonista é muito inteligente e já habituado com todo esse contexto, sendo alguém à frente dos outros. Só que isso obviamente vai mudando com o tempo, já que ele vai se metendo em apostas mais difíceis com pessoas mais competentes, e o Toshio Sako consegue construir muito bem a atmosfera de incerteza em cada momento. Você sabe que o Baco tem a característica de estar um passo à frente, mas em algumas situações parece impossível que ele vai conseguir sair. E o autor vai destacando muito as expressões do personagem, a parte psicológica dele, ao mesmo tempo que vai progredindo com cuidado, sem pressa, para justamente deixar em aberto o que vai acontecer. A história não te assusta, mas te dá medo do que pode acontecer. Nos primeiros arcos, já passa por um jogo de enforcamento, e no final quase morre afogado, e em nenhum momento existe segurança nesse mangá. O Sogui se destaca mais pela criatividade da lógica por trás de cada aposta, mas o suspense também é importante, então achei válido incluir. Eu gosto de mistério, mas aqueles mistérios que consigo entregar tanto uma resposta boa quanto uma construção interessante. 20th Century Boys é perfeito nisso e é o meu mangá favorito, Naoki Urasawa. A história é sobre um grupo de garotos que se conhecem desde criança e tinham tipo um clube secreto, que era levado a sério ao ponto de ter um símbolo especial. Anos se passaram com eles separados, até que um culto bizarro a um homem mascarado surgiu usando justamente o símbolo desse grupo na infância, obrigando Kenji, um roqueiro sem perspectiva de vida, a reunir seus velhos amigos para descobrir quem está por trás de tudo isso. O amigo, que é o antagonista e principal mistério dessa história, é um dos meus personagens favoritos porque o Urasawa constrói muito bem o passo a passo para resolver esse enigma. É um mistério que atravessa gerações, então o autor alterna entre o presente e o passado. No passado é mostrado com ambiguidade quem poderia ser, apenas destacando como eram as relações e apenas quando no presente eles se lembravam ou conseguiam novas informações, para assim conectar o passado e o presente. No presente acontece conforme o culto evolui, começando a manipular mentalmente as pessoas envolvidas nele e a escalar num nível global. O amigo, além de não ter a identidade conhecida, tem um mistério sobre ter ou não poderes, já que em vários momentos ele faz coisas inimagináveis para humanos. Mas aí fica a dúvida se é encenação para atrair fanáticos ou algo real. Fica cada vez mais difícil negar que de fato são poderes. O Urasawa alterna muito essas crenças no que está acontecendo. Depois de um ponto é impossível ter certeza sobre alguma coisa, principalmente sobre a identidade do amigo.
Obviamente ele era um dos amigos deles, mas até hoje não existe um consenso tão grande de quem verdadeiramente era, porque em um certo momento da história ele aparentemente morre, mas você não tem certeza. E naquela época era X amigo, e no final do 21 Century Boys é mostrado Y amigo. É como se o amigo fosse mais uma ideia do que um personagem próprio. Conceitualmente é criativo demais, por isso eu gosto tanto de como o mistério progride. Mahou Shoujo, que nem Mecha, é um gênero que eu tive pouco contato em mangá para poder opinar bem, então Sailor Moon vai ser mais uma citação do que realmente algo concreto. Todo mundo já conhece a história. A Usagi era uma garota normal até encontrar uma gata que transforma ela numa Sailor Moon que precisa combater o mal junto com outras garotas mágicas. Infelizmente, Sailor Moon acabou se tornando símbolo de Mahou Shoujo padrão, mas é muito além disso, especialmente no mangá. Eu gosto de como o Mahou Shoujo é usada porque não é só algo plano sem valor. Existe todo um conflito na Usagi sobre a capacidade dela ser uma Sailor Moon e viver a sua vida normal enquanto isso. Essa insegurança acompanha ela desde o início até ir se transformando numa maior confiança, ainda mais depois da descoberta sobre si própria que vai fazendo. Mesmo que importe muito mais o macro, que seria o que acontece no universo nas lutas, o micro também é interessante. O mundo interno de cada uma delas com diferentes características que funcionam bem em grupo. A arte do mangá também ajuda muito. O anime infantiliza mais e não tem uma produção tão consistente. Enquanto no original o visual é lindo e traz mais seriedade quando é preciso. Tanto que em outro vídeo já citei a presença do terror cósmico misturado com esse traço mais brilhoso e fofo padrão do gênero. É bem único. Mesmo que eu não tenha lido tanto do gênero, confiem, o mangá é bem melhor que o anime. É mais um mangá da lista que já foi citado recentemente em outro vídeo, mas era difícil colocar outro como melhor. Eu não sou fã de romance. A maioria mangá é enrolado demais, meloso demais, superficial demais. É realmente complicado achar bons exemplos de obras desse gênero, ao menos considerando as mais populares. Tem muito estilo antigo bom nisso. Enfim, nenhum eu acho que supere Otomonogatari, pois o romance aqui é usado para impulsionar a demonstração cultural que é o verdadeiro objetivo da autora. A história se passa no momento da conquista da Rússia e da Ásia Central durante o século XIX, mas foca nas diferentes histórias de romance arranjado que permeiam esse local, especialmente a da Amir e do Karluk, uma adulta com um casamento arranjado com um menino. A partir disso, já se destaca a maior qualidade dessa obra, que é o de tratar diferentes tipos de amor. Obviamente, esses dois não têm idade para serem literalmente marido e mulher, de forma mais íntima, então assumem uma relação mais de mãe e filho, de amigos, pessoas que aprendem um com o outro com suas culturas diferentes. Enquanto isso, outras relações já partem realmente mais pro romance, como entre gêmeas mais novas que ficam com garotos mais novos, trabalhando um romance mais juvenil e maturo, ou com uma paria, que tem uma dificuldade imensa para ter um pretendente pela forma de agir e vai entendendo melhor como se relacionar através da Amir. E junto com esses diferentes tipos de romance vem o que falei antes, a carga cultural, o choque de diferentes culturas dentro da obra e pra gente que tá lendo e não tá acostumado com esse tipo de casamento. É um mangá de romance que vai te dar uma experiência bem própria, indo além do normal. Acho que a maioria em algum momento da vida já teve preconceito com mangá de música, porque é difícil imaginar isso funcionando sem o áudio presente. Mas é um pensamento que muda quando você para ler uma obra que foque nisso, principalmente quando é Nana, que vai além da música. Tanto quanto um mangá de música, Nana é um mangá de romance e drama, focando na Nana Komatsu, que quer esquecer os problemas com namorados anteriores em Tóquio, e a Nana Osaki, que tem o sonho de ser o nome número 1 do rock no Japão. O foco do mangá é a amizade das duas e a banda que Nana faz parte, obviamente na parte musical e em como eles vão evoluindo e competindo com outras, mas também na parte das relações, principalmente porque existe romance no meio disso. Eu amo o mangá de Nana porque ele usa a música como ferramenta para desenvolver a complexa relação de pessoas que fazem parte de uma banda. A gente sabe como exemplos reais do quão problemático pode ser a convivência em grupo, tendo que lidar com o lado profissional e pessoal. Junto com isso, ainda tem o cenário da Nana Komatsu, que teve uma vida conturbada com namorados merdas. Então mesmo que seja sobre música, ela é mais uma forma de trabalhar outros temas. E mesmo assim, quando para realmente focar nisso, o mangá consegue passar o sentimento dos personagens. Obviamente eu prefiro o anime porque é bem feito e tem parte sonora, mas o que mais importa é sentir o que eles sentem no palco. Um sentimento especial que só aparece quando estão fazendo o que amam. Eu poderia muito bem ter colocado Beck como o melhor mangá de música, já que ele foca até mais, e Nana foca mais em romance ou drama, por exemplo. Mas eu gosto muito de Nana por estar aqui. Infelizmente, não tem um final concreto, porque ele está em ato infinito, mas o que tem já é muito bom. Eu fico satisfeito com o que tem, mesmo que eu queria que voltasse. Eu não li tanto mangá focado totalmente na comédia e eu tenho dificuldade de explicar bem porque eu gosto das piadas.
Mas mesmo assim vou citar novamente Dr. Slump aqui, porque é um mangá que precisa ser mais comentado. Foi um dos primeiros mangás do Toriyama e é sobre uma robô criada por um inventor para viver como uma humana enquanto se aventura com os humanos e as invenções do Dr. Senbei. A comédia de Dr. Slump é bem simples. Quem pegou para ler o início de Dragon Ball clássico, depois da infância, sabe como o Toriyama é com comédia. Ele faz muito trocadilho e piadas pequenas e rápidas, mas que são engraçadas pela ingenuidade. É muito legal ler Dr. Slump porque passa rápido e você se diverte com algo mais leve, sem muita bagunça. Tem piada de peido, tem paródia do Stormtroopers e Star Wars, tem self-insert do Toriyama e de outros conhecidos dele, uma paródia divertida para passar o tempo. Eu sei que muita gente deve ter pegado preconceito com animes barra mangás de delinquente graças a Tokyo Revengers, mas o melhor mangá desse gênero faz parte desse subgênero. Bakon Retou é a história de vida do Takashi Kaze, transferido da escola pelo medo dos pais dele ser influenciado negativamente pelos antigos amigos, mas na nova escola logo acaba fazendo amigos que convidam ele para fazer parte de uma gangue. Bakon Retou é sobre influência, como pessoas podem mudar por influência das outras e sem perceber se afundarem e se perderem. O Takashi teve que mudar de vida por causa dos pais e na nova escola era ignorado pelos professores que não viam perspectiva de vida nele. Então tudo encaminhou para ele aceitar a vida na gangue com os novos amigos. Fazer parte dessa gangue, podendo ser livre andando de moto com os amigos, era exatamente o que alguém com a vida do personagem precisava. Com o tempo isso vai aumentando, ele se afasta de qualquer influência adulta e foca totalmente na gangue, nas tretas com outras gangues e tentar parecer mais maduro começando a fumar e beber. O mangá se passa por muitos anos, então a gente vê o Takashi realmente crescer e amadurecer conforme os eventos traumáticos que naturalmente acontecem com contextos assim, percebendo que essa vida não é perfeita e idealizada, tendo que lidar com as consequências de ter se afastado de tudo para se dedicar a algo incerto. É o melhor mangá do gênero por isso, todas as questões ligadas ao psicológico do protagonista, que é pouco a pouco afetado sem perceber pelo ao seu redor, pelos seus contatos, seu amadurecimento precoce, é um coming of age sincero sobre uma vivência que era muito comum no Japão e ainda deve ser. Shoujo Tsubaki acompanha a Midori, uma menina órfã que é escravizada por um show de horrores, incluindo uma múmia e uma mulher cobra, comandado por um dono que é cruel, especialmente com a protagonista a tratando como uma babá das bizarrices de seu show. Por essa descrição não dá pra chegar perto de ter a noção da aberração que é Shoujo Tsubaki, uma obra tão polêmica que já chegou a ser banida em alguns lugares. É o único mangá de terror que eu consigo dizer que eu gosto, ou ao menos acho interessante, pois ele faz de tudo para cumprir o seu objetivo, ser grotesco. Shoujo Tsubaki é um eroguro, uma mistura de erótico com grotesco. Então no meio dessas aberrações existe um erotismo. Os seres grotescos são humanos pelados com os rostos vendados ou mascarados. O mangá coloca Midori, um símbolo de pureza, num mundo violento e abusivo, retratando um cenário que não era incomum para garotas no Japão da época, mas era abafado. A época que se passa é pós-guerra, então boa parte dos personagens são consequência dela, tiveram suas vidas diretamente afetadas por ela e assim acabaram mudando e se tornando pessoas horríveis. A mulher cobra foi jogada na rua por ser velha demais para continuar trabalhando em uma casa. O homem fachado perdeu seus braços na guerra. A Midori representa o que eles eram e o que acontece com ela representa o que aconteceu com eles também, até se tornarem o que são. Não existe um vilão nem um herói nessa história, apenas pessoas afetadas por uma sociedade que as ignorou, e a obra retrata isso com esse tom de terror, porque a realidade é cruel. Então eu gosto porque mesmo que não seja um terror com o objetivo de ser grotesco, nojento, tem um sentido ali atrás. Ele não é grotesco por ser grotesco que nem a maioria das pessoas pensa. E como ele é terror, ele consegue muito bem fazer isso. É uma experiência que ninguém vai esquecer. É muito diferente de tudo. Acho que é isso. Cada um desses mangás também é bom em outros aspectos, mas acredito que sejam melhores em cada um desses gêneros que eu citei.